Semana passada a gente falou sobre a glória de Deus. E foi uma mensagem sobre fundamento, entendendo que todos nós fomos criados para a glória de Deus, né? A Bíblia fala sobre isso. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E a gente falou o que é a glória de Deus. É importante. Isso é uma continuação daquilo que a gente falou. Então, a mensagem da semana passada é uma mensagem de fundamento, de entendimento do nosso propósito. A mensagem de hoje vai ser bem diferente. A mensagem de hoje ela vai ser um aspecto prático do que é, de fato, a construção de um legado. Primeiro ponto é o seguinte: nós temos um propósito nessa terra e o Senhor quer te dar legitimidade de construir um legado. E o primeiro passo para a construção de um legado é a mensagem de semana passada, que é: tudo que você fizer tem que fazer para glorificar o seu Criador. A glória de Deus é algo tão sério, ele leva tão a sério a sua glória, que a Bíblia fala que os céus proclamam a sua glória. Então, se os céus proclamam toda a criação, todos nós devemos proclamar e reconhecer a glória de Deus. E ao nos tornarmos semelhantes a Jesus, automaticamente nós estamos glorificando o nosso Pai. Então esse é o ponto inicial que nós falamos semana passada. Eu recomendo que vocês assistam 33 minutos de mensagem, já está no YouTube. Agora, hoje eu quero falar sobre a construção de um legado, só que eu quero dar passos muito práticos. Então vai ser uma mensagem bem simples, porém bem prática. Eu tenho certeza que vai afeta. O que eu vou falar hoje é bem assim, bem prático, rotineiro, e pode estar afetando muitos de nós, porque é uma maldição do nosso tempo, e eu vou falar muito sobre comparação e a maldição da comparação e como isso tem afetado a gente. Então, o tema principal é a construção de um legado e como o mal da comparação pode se tornar um vício e pode fazer com que a gente não construa um legado efetivo para a glória de Deus. Vocês estão juntos aqui? Vamos às Escrituras. Se você puder, abra sua Bíblia. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 10, no versículo 12, eu vou ler. Paulo diz o seguinte: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Ei, você pode repetir comigo: estão sem entendimento? Beleza, vamos continuar aqui. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém. Uau, isso é muito bom. Como se não houvéssemos de chegar até vós, porque já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Paulo, que no contexto está sintetizando que a plenitude, além do conhecimento, a plenitude está em Cristo Jesus. Eu vou falar um pouquinho do contexto, de quando Paulo escreve, mas antes disso eu quero dizer o seguinte: como vocês sabem e vocês podem observar, eu sou um cara marombeiro, é óbvio. Eu não sei por que realmente vocês estão rindo nesse momento. Mas tem uns irmãos aqui que puxam ferro, né? Eles falam isso. E eu mentorio eles, assim. Eu que ensino. Então, alguns vão ser chamados para ter músculos, outros vão ser chamados para ter músculos cerebrais. Não, brincando. Mas eu estava na academia essa semana, né? Ensinando um cara lá. E eu estava levantando eu estava supino de 42. É coisa pra caramba, né, pro meu biotipo. E o cara atrás de mim, bem mais forte do que eu, fortão, levantando 25. Aí eu, toda honra e toda glória para mim. Eu me senti, sabe, deu uma inflamada naquele... Alguém aqui, inflamada, né? Inflamada no ego, não? Não corrige mais a mim, não. Em nome de Jesus, eu repreendo vocês. Deu uma inflada no meu ego, mas vocês... Obrigado aí, valeu. Mas vocês vão na academia, né? Sempre dá aquele pump, e aí o teu sangue vai para as veias, você se sente maior, e você sente aí você vê o cara que está do teu lado, você está levantando mais peso que ele, você fala: eu sou mais forte que ele. E aí, é muito interessante que a gente não sabe por que aquele cara, embora pareça mais forte, ele está levantando aquele peso. Talvez 2 meses atrás ele sofreu uma cirurgia, e ele está se recuperando. Nós temos uma tendência em comparar, e a comparação é uma régua, é uma medida que ela é muito perigosa e muito superficial.
Porque ela tende a inflar o nosso ego, nós tendemos a fazer uma leitura que vai sempre renunciar os nossos pontos cegos. Por exemplo, vou te dar mais um exemplo. O nosso amigo Pedrão, ontem foram celebrar o aniversário da Alex e o nosso amigo Pedrão foi jogar o boliche. O Pedrão nunca jogou boliche e na primeira jogada de boliche ele deu um strike. Quem pode dar um TI para o Pedrão? Deu um strike. O que ele fez? Filmou, botou nos stories, strike. E ainda fez a cara de pose, fez o strike. Só que o cara que faz strike, e ele é bom, ele fez aquela cara assim, strike, aí. Tranquilo. Não ficou aquela coisa, meu Deus, eu nunca fiz isso. Não, ele fez aquela cara, tô brincando, ele não postou, ele não fez nada. Mas você que viu os stories dele, você olhou assim, cara, o Pedrão arrebenta. Bem, a competição terminou ontem, e o Pedrão ficou em último lugar. Ele postou? Não. Ele só postou o quê? O strike. Essa régua de comparação nos nossos dias tende a capturar só o que é bom no outro e temos a tendência de diminuir as coisas que nós temos de bom. O que Paulo aqui estava querendo falar, eu estou brincando, estou contando histórias para você entender, mas é verdade, realmente nós vivemos um tempo que é uma geração muito superficial e doentia no que diz respeito à comparação. E a mídia social está aumentando essa doença. Nós estamos sedentos de curtidas, estamos sedentos de aprovação, estamos sedentos de ter uma vida perfeita, mas o que é vida perfeita? Será que a vida perfeita é aquele influencer que você segue, e realmente é uma pessoa legal, mas será que ele posta realmente as bolas que não foram strikes? Será que ele posta que ele ficou em último lugar no campeonato? Será que ele posta, ou será que ele está contando as dificuldades que ele tem no casamento dele? Será que ele posta as dívidas e os problemas financeiros e os traumas que ele tem? Alguns fazem, realmente, se mostram vulneráveis. A gente então tem essa tendência de sempre valorizar outrem, sempre valorizar o próximo e desvalorizar o que Deus está fazendo em você. Quando Paulo ele estava recebendo muita resistência. Imagina o seguinte, Paulo traiu o movimento. Paulo era um cara devoto à lei, ele era um homem religioso, ele era um homem de muito rigor, ele perseguia cristãos. Talvez você não sabe quem Paulo é, mas Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento. Foi um líder na igreja primitiva, foi um homem que foi visitado por Jesus e estabeleceu a igreja até os confins da terra. Foi um homem segundo o coração de Deus, um excelente líder e desenvolveu outros líderes, porém, para chegar aí, Paulo teve uma história bem ruim. Ele era tão ruim que ele perseguia cristãos, e ele era conhecido também como Saulo, e no caminho de Damasco, Saulo tem um encontro com Deus, e a sua vida é transformada radicalmente. E ele trai o movimento, porque antes ele era um ícone de liderança, ele era um ícone de liderança no meio judeu, ele era um ícone no seu grupo, e agora ele abandona, e ele começa a dizer, todo esse conhecimento que vocês têm é em vão, se não for através da revelação de que Cristo Jesus é a essência do nosso conhecimento. E aí o pessoal começa a persegui-lo, o pessoal que antes era a sua gangue, a sua tribo, agora começa a acusar Paulo, e Paulo aqui está se defendendo. Na segunda carta de Coríntios, ele está falando, vocês estão enganados, porque vocês se comparam, a régua de comparação, o instrumento de comparação são vocês mesmos. Então Paulo, ele fala, e eu vou repetir, e ele diz o seguinte, porque vocês se comparam consigo mesmos, e nisso vocês mostram que estão sem entendimento. Eu oro para que nessa noite a gente saia desse lugar, entendendo que a nossa régua de comparação, o instrumento de comparação é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ninguém, nenhum pastor, pessoas podem ser referências na sua vida, isso é importante, você até precisa, mentores, pastores, referências, podem ser influências, mas não deseje o que Deus fez para o outro e não faz para você. Não entre nesse jogo, que esse é um jogo muito, muito, muito perigoso. Na cultura grega, ser pretensioso era um vício. Clarke, ele supõe que isso significa que eles se comparam, né? Quando essa afirmação que eles tinham o hábito de se comparar, esse era a referência. E o pior, eles faziam de
falsos apóstolos. Por quê? Vocês acham que existiam homens, todos os homens que falavam que seguiam Jesus eram de fato seguidores de Jesus? Não. Queridos, falsos profetas existiam sempre, até na igreja de Atos, na igreja primitiva. Sim, pessoal, a gente romantiza, né? A gente romantiza muito a igreja primitiva como se fosse tudo perfeito. Leia um pouquinho sobre Ananias e Safira, sabe? Havia inveja, havia separação, havia briga, havia contenda, havia divisão. Mas vamos falar do que é bom, mas a glória de Deus ainda assim era tangível, latente, pessoas estavam se encontrando com a glória de Deus. Mas então Paulo estava falando que os falsos apóstolos eram padrões de comparação desses que estavam perseguindo Paulo. É tipo assim, não sei se vocês já ouviram isso antes, eu já ouvi inúmeras vezes. Eu acredito em Deus, mas eu não acredito na igreja, porque eu me decepcionei com a igreja. Alguém aqui? Então, o padrão que faz você desistir do evangelho não é um padrão coerente, é o padrão do teu trauma. Tozer, ele diz o seguinte, que toda heresia nasce no berço da decepção. E eu nunca vi um povo tão magoado, ferido e decepcionado como a igreja brasileira. Por causa dos abusos, por causa das heresias, por causa dos falsos profetas, ainda que eu me disponibilizo a conversar com vocês e dizer, ainda existe igreja que não se dobrou a Baal. A noiva de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo, é uma igreja sem mancha e sem ruga, que depende do poder do Espírito Santo. Eu ainda posso afirmar nessa noite que não existe ninguém perfeito, nenhum pastor é perfeito, mas existem muitos homens de Deus nesse Brasil que amam Jesus e não se dobraram a Baal. Então não desista do autor e consumador da tua fé, porque a régua de referência são falsos profetas. Esses sempre existiram e sempre vão existir, mas que eles não exerçam poder para fazer com que vocês desanimem da única coisa que vocês não podem desanimar, que é Jesus. Aquele que, porém, se glorie-se no Senhor, Paulo diz. A comparação no nosso tempo está sendo cada vez mais latente. A rede social, a mídia social, a globalização, a digitalização. Quase não saiu aqui. Eu sinto que vocês às vezes gostam que eu erre palavras. Eu estou sentindo que está acontecendo essas coisas assim. Eu sinto que tem gente com um caderninho. Qual é a palavra que ele vai errar hoje? Já tem meme meu falando errado. Mas eu jogo. Eu ia falar aqui, eu amaldiçoo, estou brincando vocês. Que nem Eliseu, não estou brincando, amo vocês. Eu odeio quando vocês fazem isso. Bullying no púlpito. A comparação é a maldição do nosso tempo, a comparação é a superficialidade do nosso tempo. Você vai sair daqui nessa noite entendendo o que Jesus tem para você, é para você, e se é para você, é o melhor que você pode ter. No momento em que nós começamos a nos comparar com os outros, nos tornamos insensatos. É de acordo com a palavra, a Bíblia falou isso, Paulo fala isso. No momento que nós começamos a comparar uns com os outros, nós nos igualamos a que Paulo descreve, insensatos. Nós perdemos e desvalorizamos o que Deus quer fazer em nós, porque ficamos olhando para o que Ele está fazendo na vida dos outros. Você tem tanto potencial, você tem tanto dom, você tem tanto talento, Deus ama tanto você. Para de desvalorizar o que Deus fez e o que Deus pode fazer na tua vida. Celebre os outros, ame os outros, tenha referências, mas aceite, seja autêntico. Autenticidade, irmão, autenticidade é poderoso nesse tempo, sabe? Bem, 2 tipos de comparação. Nós comparamos o que não temos e comparamos o que já tivemos. Aquele tempo eu tinha esse dinheiro, eu tinha essa firma. Bons tempos. Eu sou nostálgico. Alguém aqui? Quando a gente vê aquele filme da Sessão da Tarde, é gostoso, né? Isso é legal, nostalgia é bom, mas existe uma coisa um pouco doentia quando a gente... o que Deus fez na minha vida 20 anos atrás. Passaram-se 20 anos, você ainda continua falando o que Deus fez com você há 20 anos atrás. Irmão, em nome de Jesus, prossegue para o alvo. Pastor, mas como assim foi bom? Foi bom. Mas Jesus é vinho novo, Ele tem algo novo para fazer na tua vida.
Porque Paulo, quando fala esqueço-me das coisas que para trás ficam, ele está ali abordando tanto o que é negativo, também quanto é positivo. O que Jesus fez por você na sua vida há 10 anos atrás, glória a Deus, foi maravilhoso, mas eu tenho uma notícia para te dar nessa noite: se Ele fez aquilo na sua vida e foi maravilhoso, Ele pode fazer não apenas novamente, mas muito melhor do que Ele fez. Mas às vezes a gente está ansiando pelo novo e a gente não consegue receber o novo, porque a gente romantiza o velho. E a gente fica preso com o velho. Hoje eu fui no Mateus e eu li um livro rapidinho, eu li uma parte do livro Chesterton. Fala o seguinte: para amar qualquer coisa, basta perceber o que ela pode ser perdida. Chesterton está dizendo o seguinte: a gente precisa ver o valor das coisas quando a gente sabe que pode perdê-la. E é um bom ensinamento. Se eu falasse assim, se você nunca mais vai poder ter acesso à palavra de Deus, à Bíblia, talvez você começasse a valorizar mais a palavra de Deus. Como os nossos irmãos na zona perseguida, na janela 1040, em outros países eles não podem ter acesso à Bíblia como nós temos. Talvez nós seríamos cristãos mais fiéis a Jesus se a gente tivesse mais perseguição nos nossos dias. Mas nós não precisamos, nós ainda assim podemos valorizar mesmo diante da liberdade que temos hoje. Por outro lado, nós também valorizamos o que não temos. O casamento do outro é melhor. A igreja do outro é melhor, o dom que o outro tem é melhor, a vida que o outro tem é melhor, mas entenda, ele só posta os strikes. Não baseia a referência de acordo com o que você vê na mídia social, porque ali você só vê a festa. Deus te deu um dom de organização, logística. Isso é maravilhoso e super necessário, mas você quer ter o dom de cantar, sabe? Isso é tão ruim, porque é como se você estivesse desvalorizando o que o próprio Deus te deu. Hey, Rest Church, vocês estão aqui nessa noite. Então vamos à prática, entendendo o seguinte: não deixem que esse vício, esse ciclo de comparação contamine o coração de vocês. O único prumo é a pessoa do Espírito Santo. A comparação é nutriente para duas coisas. A comparação nutre duas coisas. Primeiro, insegurança. Segundo, ego. Repete comigo: insegurança e o ego. Bem, você valoriza o que você não tem. O carro do cara é melhor, o emprego dele é melhor, o estilo de vida, né? O estilo de vida é melhor, e você idealiza que tudo que é externo vai te fazer feliz. Tipo, quando eu tiver um filho, talvez eu seja feliz. Quando eu tiver aquele emprego, talvez eu seja feliz. Se eu morasse naquele lugar, talvez eu fosse feliz. Talvez se eu fosse o pastor daquela igreja, eu seria feliz e faria bem melhor, sabe? A gente sempre idealiza o que a gente não tem, a gente hipervaloriza o que a gente não tem, ou romantiza o que a gente já teve. O maior desafio de Noé não foi levar tanto tempo para construir a arca. O maior desafio de Noé foi construir a arca, usar alguns dias e depois chegar para Deus: e agora, Deus? A primeira igreja da terra, a arca minha, ou a minha arca. Quando começaremos o culto? E Deus: já foi, morreu, já usou, bicho. Aí Noé: não pai, tu não entendes, ó Pai eterno. Fiquei tantos anos construindo, agora precisamos fazer dessa arca alguma coisa. Não, já deu, usei, pode quebrar, chuta. O maior desafio do líder não é se empenhar numa obra, é entender quando essa obra já acabou. Porque esse apego já não é de Deus. O que eu quero dizer, que Deus é descartável? Não, é que Deus é vinho novo. E porque você está pensando no que Ele fez com você há 20 anos atrás, você não permite que Ele estabeleça algo novo para você nessa noite, ou nesse tempo, nesse dia. Eu quero dizer, o Senhor quer construir um legado através da sua vida. Você vai deixar um legado para a honra e para a glória e para o louvor do nome dEle. Mas se desapegue e também pare de comparar com aquilo que você não tem. A insegurança é muito vista no primeiro rei de Israel. O nome dele é... Obrigado, gente. O rei Saul, que bom, vocês estão muito bem na Bíblia. Olha, Bíblia, igreja, Bíblia, a gente lê todo dia, tá? Pode ser 5 minutos, pelo amor de Deus, mas lê a Bíblia. O rei Saul, ele era um homem medíocre, todos nós somos. A Bíblia fala, a gente fala muita coisa negativa de Saul, mas Saul foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito de Deus. Na verdade, Saul foi usado para unificar as 12 tribos de Israel. Ele foi cheio do Espírito. E aí, a insegurança
a comparação começa a nutrir a insegurança. Deixa eu falar uma coisa para você, sem querer te desencorajar. Todos vocês, inclusive eu, todos nós somos inseguros. Uns disfarçam mais que outros. Essa é a verdade. Volta para o Brasil, Samuel, Sabrina. Volta para o Brasil. Aí eu ligava para os amigos, Gabriel mesmo. O pastor Gabriel aqui mesmo. Vou denunciar, porque eu gosto de expor ele em público. Gabriel, cara, a gente está sentindo muito de Deus, não está conseguindo dormir, cara. Ih, até gaguejou. Ih, será que vai vir um reteté? Eita! Tô sentindo, hein? Alguém aqui? Hey! Gabriel, estamos sentindo em voltar para o Brasil. Cara, estamos sentindo, o coração tá ardendo, chorando, né? Gabriel. Aí ele, tá maluco? Ela mandou assim, ó. Faz isso não, mano. Fica aí, velho. O melhor lugar que Deus tem para você é onde Deus está. Se você for andar de acordo com o que o mundo diz que é melhor, você vai se frustrar. Parece que vai ser melhor, mas não vai ser melhor. O irmão de Ló, ele escolheu a Campina Verde e ele não prosperou. A insegurança, todos nós somos inseguros. Quando a gente plantou essa igreja, a insegurança até hoje no meu coração. Onde a gente vai parar? Será que a gente vai conseguir fazer alguma coisa efetiva? E minha oração é que a essência desse lugar seja a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque eu quero tirar o meu da reta, irmão. Porque se o meu estiver na reta, a gente está muito frito. Mas se a pessoa do Espírito Santo for a pessoa que recebe honra, louvor e glória por tudo que a gente vai fazer nesse lugar, nós vamos construir um legado nessa cidade. E é muito importante que você entenda que todos os dons, todo o ministério que Deus te deu, não é teu, é de Deus. E um dia Ele vai te cobrar. Isso me gera temor, porque é como se eu chegasse para você e falasse assim, olha, eu vou te dar 20 mil reais, daqui a um ano eu vou perguntar, o que você fez com meus 20 mil reais? E você vai falar assim, eu perdi, eu enterrei, eu roubei. Ou você pode falar assim, não, eu investi em vidas, eu investi no teu reino, eu multipliquei, eu rentabilizei. Deus te deu coisas e Ele vai pedir o que você fez, qual o legado que você está construindo para a glória dEle. Insegurança é alimentado pelo senso de comparação. Você está sempre querendo mudar, você vê um estilo de pessoa, você quer ser igual àquela pessoa, depois você muda, porque aquela pessoa agora vira a sua referência. A sua referência é a pessoa de Jesus. Seja semelhante como Jesus. Você quer ser tudo e acaba não sendo nada, porque você é inseguro, você diverge em opiniões, porque você está sempre querendo agradar pessoas. Se as pessoas te amam, elas vão te aceitar como você é, na sua filosofia de vida, sabe? Elas vão te amar, e não precisam concordar com tudo. O próprio Deus te ama, e o amor dele é tão grande, que ele não quer que você seja a mesma pessoa. A tua necessidade de ser aceito faz com que você comece a negociar valores. E é o que aconteceu com Saul. Saul estava andando, ele estava já um pouco bolado, né, com Davi, e aí ele ouve uma musiquinha do inferno, que Saul matou, como é que é? Saul matou 1.000 e Davi matou 10.000. Aí é isso, aí já ficou, né, chateado. Então essa musiquinha, ela instiga o que já está em você. Não foi aquela musiquinha que fez brotar uma ira em Saul. Ele já tinha um problema de insegurança, já tinha um problema de inveja, e aquela música só acentuou. Não é a rede social, não é a rede social que vai fazer com que você seja invejoso e amargurado. A rede social só tem o poder de catalisar o problema que está em você. Pastor, então como é que tira esse problema? Seja cheio do Espírito Santo de Deus e deixa Ele ser o prumo da tua vida. O segundo problema que a comparação nutre é o ego. E todos nós também temos um ego. E se não tivermos moldado pelo Espírito Santo, esse ego vai engolir a gente, vai desvirtuar a gente do propósito. E eu vou te dar algumas características práticas. Se o seu ego é inflamado, né? Se o seu ego é inflado. Primeiro ponto que eu quero dizer é o seguinte: abaixe as suas expectativas. Eu queria plantar uma igreja, com 7 meses de igreja em Botafogo, eu queria ter 500 pessoas aqui. Eu queria ser que nem aquela igreja, aquela mega igreja que é tão legal. Eu queria ter aqueles seguidores, eu queria ter aquele número de seguidores, eu queria ter aquele dinheiro, eu queria, sabe, sempre você coloca as suas... Talvez
há um problema de ego inflado aí, que precisa ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Lower your expectations. Diminui as suas expectativas. Você não é o protagonista da história. Jesus é o protagonista da história. E nessa caminhada, ser o ator secundário, coadjuvante, é bom. Sair de cena é bom. O nível do teu ego está muito vinculado com a falta de celebração com o sucesso dos outros. Isso aí se avalia, tá? Eu não estou dizendo que você faz isso, mas se avalia. Quando você vê uma pessoa, principalmente próxima, tendo sucesso, e você sempre questiona o sucesso dessa pessoa, provavelmente você tem um problema de ego muito grande. Você sempre desmerece o sucesso do outro. Isso é um problema que está no teu coração. Ah, ele conseguiu isso porque o pai dele era rico. Eu provo para você que muita gente faliu o pai rico. Ah, ele conseguiu compor essa canção porque ele ficava 24 horas sem trabalhar, ficava lá no quarto com o violão na mão. Eu te mostro que mesmo assim você talvez não vá conseguir compor uma canção. Mas, sabe, celebre o sucesso do próximo. Porque isso vai começar a apagar o orgulho do nosso coração. Quem pode dizer amém? O problema de um ego doentio. Eu vou citar rapidamente aqui algumas coisas. E eu queria realmente pedir para vocês, deixe o Espírito Santo, sabe, falar com você. Veja se, às vezes, pessoal, o que acontece? Às vezes você só vê problema no externo e o problema está em você. É que você tem uma característica, uma tendência de sempre culpar a tua fraqueza e culpar a tua falência por causa de outras coisas. E às vezes não é por causa de você mesmo. Isso é um problema de ego doentio. Primeiro, o ego doentio mantém você fora de contato com a realidade e te dá dificuldade em enxergar os teus pontos cegos. Todo mundo erra, menos você. Você até fala assim, eu também não sou perfeito. Mas aí quando alguém vai exortar você, você não consegue reconhecer. Isso é um problema de orgulho. Não adianta você verbalizar, eu não sou perfeito, eu também erro. Mas quando a gente vai ali falar exatamente o que você errou, você não aceita. Isso é um problema de orgulho. Que em nome de Jesus, sabe, a gente seja uma igreja humilde e que deixe o Espírito Santo ministrar o nosso coração. Estou sendo muito duro hoje, mas eu estou falando sobre coisas práticas, para que assim a gente construa um legado que vai glorificar a Deus. O problema do ego doentio é que cria expectativas e requer direitos irrealistas. É tudo sobre mim, é tudo sobre mim. O problema do ego doentio é que torna você de validação externa. Você vem aqui, toca um violão, você toca um baixo e você precisa de alguém batendo nas suas costas falando assim, cara, obrigado por isso. A gente tem uma cultura na Rise Church, você que é da Rise Church, você vai ver. A gente tem uma cultura aqui, de apreciação, a gente dá teia aqui para todo mundo, é um salve. Obrigado pelo que você fez, obrigado pela tua palavra, obrigado por você ter chegado cedo. A gente gosta disso. Mas se você é da Rise Church e você não recebeu um salve porque você trabalhou e ninguém viu, e você fica magoado com isso, o problema é muito teu. Vocês entendem onde eu estou? A gente não faz para procurar apreciação, a gente faz porque Jesus é glorificado com isso. Porque a gente faz para Jesus. É óbvio que a gente quer apreciar, a gente quer reconhecer. Amém? O problema do ego doentio é que você talvez está sempre com a carência do título, um distintivo, um tapinha nas costas, a validação. O Senhor nosso Deus já te validou em Cristo Jesus. O problema é que Jesus não tem um Instagram, né? E se ele tivesse, talvez ele teria muito mais adepto. Mas ele deixou algo que é muito maior e muito mais poderoso do que o Instagram. É a sua palavra, é o seu Espírito Santo. Nós temos uma carência de sermos afirmados e resistência em receber exortação. Você pode ser grato. A forma como você vai aniquilar o cultivo de comparação doentia na tua vida seja grato pelo que você tem. Pastor, seja contente, então acabou, bati no teto? Não, sempre deseje mais, cresça financeiramente, relacionalmente, ministerialmente, principalmente na sua relação com Deus, mas, no entanto, não ache que quando você tiver tal posição você vai ser feliz. Comece a ser feliz hoje, porque o Senhor está contigo, Ele te trouxe aqui. Reconheça os feitos que Deus fez na sua vida.
Nós somos salvos, sabe? Nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hey, Rise Church, nós temos a vida eterna por causa de Jesus. Nós temos uma casa, mas não é tão grande, mas temos uma casa. Seja grato porque gratidão aniquila essa doença da comparação. Seja grato pelos talentos que você tem, seja grato pela família que Deus te deu, seja grato pelo casamento que você tem. Mas não é o melhor dos casamentos, eu sei. O único casamento perfeito aqui nesse lugar é o meu e da Sabrina. Não brigamos, já falei para vocês, falo de novo. A gente acorda, minha filha de 5 anos acorda primeiro, escova o dente, faz o meu café. Para ela com açúcar mascavo, e chega, toca a música da Disney, a gente bota os passos. Papai, bom dia. Já estou fazendo feijão para a noite. É assim. Agora, está com problema de ciúme com relação... O problema é Deus, gente. A nossa vida é perfeita. Sabe de nada. Talvez é importante que você sempre almeje ter o melhor casamento. Almeje sempre ter o melhor ministério. Almeje o episcopado, que isso é boa coisa, você almeja sempre crescer, mas tenha gratidão onde você está. Talvez você não esteja onde você gostaria de estar, mas você já está melhor do que você já esteve. A gratidão transforma o que você tem em suficiente. Seja grato. Você pode repetir comigo? A gratidão transforma o que você tem em suficiente. Nós queremos mais, mas é importante que para desejar o mais, precisamos ser gratos com o que já temos. Paulo fala também nas primeiras cartas de Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Pare de comparar estações. Eu quero finalizar com uma palavra que vocês também já ouviram, mas se você não ouviu, deixa eu tentar falar assim de forma bem simples. Era a história de bem antes de Jesus vir no Velho Testamento, que o povo de Israel ele ficou sob cativo do Egito. Israel ficou sob cativo do Egito durante anos. Aí Deus escolhe um cara chamado Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Vocês estão aqui? E aí acontece o seguinte, o povo de Israel no Egito é escravo. Agora Moisés se levanta para tirar eles da escravidão e levá-los à terra prometida. Bem, muita coisa acontece, e agora eles estão no deserto, recebendo o maná, ou seja, a provisão do próprio Deus, mas o pessoal ainda está saudoso do tempo da escravidão, saudoso do tempo que eles podiam comer, ao invés de depender do próprio maná que vinha do céu. Bem, deixa eu adiantar mais um pouquinho. Eles vêm à terra prometida. Moisés então envia 12 homens. Esses 12 homens não eram 12 homens comuns, eles eram líderes, eram pessoas que se destacavam nas 12 tribos de Israel, e eles dão uma missão. Eles falam assim, olha, vão àquela terra, dá uma verificada, dá uma sondada e vê se a gente pode se apossar. 12 homens vão até a terra, 12 homens voltam com relatos diferentes. 2 homens, sendo Josué e Caleb, declaram em Números capítulo 13, ele diz o seguinte, entremos e possuamos a terra que Deus nos deu. Quem pode dizer amém? Vamos construir um legado, vamos plantar uma igreja na Zona Sul, vamos fazer a diferença aqui, vamos estabelecer a glória de Deus, como? Sendo um irmão do outro. Se você tem pecado, você vai poder confessar a tua vulnerabilidade, ninguém vai te acusar, sabe por quê? Porque ninguém aqui é melhor que você. Porque a mesma graça que alcançou você, me alcançou, me tirou do meu pecado, e Ele pode tirar também você do teu pecado. Como? A glória de Deus precisa ser tangível nesse lugar, através da unidade, ou seja, nós precisamos ter a mesma visão do que é ter um legado, e do que nós queremos construir como igreja. O problema ali que 2 homens falaram, não, Deus nos deu essa terra, vamos tomar essa terra, porém 10 homens tiveram uma perspectiva totalmente diferente, e eles falam em Números 13, eu quero ler aqui, vamos ao versículo 30, Caleb faz o povo se calar perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Caleb estava estimulando o povo, vamos entrar, essa foi a terra que Deus nos deu.
E eu quero dizer nessa noite, vamos assumir o nosso papel aqui em Botafogo, vamos assumir o nosso papel como igreja. Pastor, o que é igreja? Estar dentro do teatro, isso é o mínimo, é ser igreja lá fora, é entender as lacunas sociais dessa cidade e doar todos os nossos recursos humanos, nossa intercessão, nossas finanças, para que essa cidade mude para a glória de Jesus. E a gente vai se doar por isso. Porém, quando Caleb faz isso, os outros 10 infamaram a terra, infamaram a terra, infamaram a promessa, infamaram a direção. A comparação viciante dos dias pós-modernos, globalizados, digitalizados, está infamando o propósito de Deus para você. Olha o que eles disseram, o versículo 32, eles disseram, eles infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, eles viram o mesmo lugar, mas o relato é totalmente diferente. A culpa nunca foi de Deus, a culpa foi da falta da sua fé. Eles disseram o seguinte, a terra pelo qual passamos é terra que consome seus moradores, mata os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. 2 caras veem a mesma terra e dizem, vamos, Deus nos deu. 10 caras veem a mesma terra e falam assim, nós somos como gafanhotos, eles vão nos comer vivos. Não é a ausência do propósito, é a ausência de perspectiva, é a ausência de fé. Porque talvez a tua régua de comparação está sendo as redes sociais, está sendo o que as pessoas falaram, está sendo o que o diabo está falando que você é, o que você fez, quando Deus está falando através da sua palavra que você não é o que você fez, você é o que Jesus fez por você na cruz. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós não conseguimos romper no novo porque romantizamos o velho. A maioria diz que são gigantes, e a voz de Deus dizia que essa era a terra. Infamar é um ato de descrença. Infamar é um ato de deturpar algo que é legítimo. Infamar é a deturpação de algo que é legítimo de Deus. Não deixe que nenhuma comparação, ego ou insegurança infame o propósito eterno de Deus na sua vida. Para isso, você precisa dar ouvidos ao que o Senhor está falando e não o que os 10 espias falam. Quem você é? Você é o que Deus, a Bíblia, a palavra de Deus diz que você é. Eu termino com uma escritura de Paulo aos Filipenses. E eu acho isso que tem muito a ver com o que a gente começou lendo. Mas Filipenses 3, capítulo 3, versículo 7 diz: para mim, o que era ganho, isso eu considerei perda por causa de Cristo. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja cansado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Desculpa. Eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo aqui estava falando da alegria de ser cristão. Provavelmente ele estava dentro de uma jaula. Desculpa, eu fico constrangido porque tem gente morrendo por causa de Jesus e a gente está trocando Jesus por qualquer outra coisa. Seja contente porque Jesus morreu a sua morte. Se você deseja construir um legado, eu peço, eu rogo para que você reconsidere o que você aprendeu e reconsidere todas as experiências negativas que você já viveu.
E você seja semelhante a Jesus. Reconheça o que foi bom no passado, mas entenda que Jesus tem mais. Amém? Eu quero passar um vídeo para até quebrar aqui. É um vídeo que é bem interessante, é um experimento social. Você pode passar, Diego, aí um vídeo, ou Gabriel, bem rapidinho. Rapidamente, vocês já devem ter visto essa menina de roxo. Ela entra nesse consultório. Pode botar. E todo mundo, ao ouvir um bip, se levanta. Ela não sabe, todo mundo ali é contratado. E ela não entende porque todo mundo se levanta. E ela começa a ficar... Por que está todo mundo levantando? E no quarto bip, todo mundo levanta. Ela também começa a levantar. No terceiro bip, ela já começa a levantar. E aí ela continua. Ninguém fala nada, só levanta. E aí o pessoal vai indo embora. E ela continua fiel, fazendo o que ela não sabe porque ela está fazendo. Agora ela está sozinha, obviamente. E ela levanta. Gabriel, você pode pausar aí, porque aí continua. É interessante, esse experimento social é bem legal, é bem conhecido, vocês já devem ter visto, mas é interessante que depois entram 2 atores e ela continua agora fazendo e estimula os atores a fazer o mesmo. É muito interessante esse experimento social e eu oro para que nós sejamos uma igreja que não siga a voz da maioria, mas siga a voz do Espírito Santo. Mesmo que a maioria diga que o errado é certo, a gente entende o que ainda é certo. Você nasceu para ter um relacionamento com Jesus. Você nasceu para viver para a glória de Jesus. Você nasceu para se esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. Em nome de Jesus, eu oro para que o teu coração se encha de alegria, se encha de convicção e dizer o seguinte: toda honra, a tua vida é para a glória de Deus. Você vai construir um legado se você estiver disposto a ouvir o sussurro de Deus maior do que a voz da multidão. Ouça o sussurro de Deus mais do que a voz da multidão. Mas e a voz do pastor? Você não precisa da voz do pastor para ouvir a voz de Deus. Você tem acesso ao Espírito Santo de Deus. O pastor, ele serve como uma referência, um mentor, um estimulador, um encorajador, que pode te aconselhar, mas você tem acesso ao Espírito Santo. Para que você precisaria de um pastor para ouvir a voz de Deus? Glória a Deus, porque temos acesso a Ele. Agora, para finalizar, um ponto negativo, a igreja na religiosidade, ela foi esse bip. A igreja no sistema, ela foi esse bip. Ela forçou pessoas a levantarem no som do bip sem explicar por que tinham que levantar. Nós formamos uma massa, como é que fala? Uma massa de manobra, né? Nós estimulamos pessoas a confiar em regras e condutas e liturgias sem explicar a essência. Eu quero dizer que a igreja cometeu muitos erros, porém eu ainda afirmo que a igreja de Cristo é real, ela é legítima, ela ainda assim pode revelar quem Jesus de fato é. Amém, queridos? Ou seja, mesmo com os erros da igreja, quando eu falo os erros da igreja, eu falo os meus erros também. A igreja de forma geral, a instituição, não estou falando da igreja noiva de Cristo, mas eu quero dizer uma coisa: que o mais fundamental para o seu relacionamento, a sua fé cristã, é que você tenha um relacionamento com Jesus. E aí o sistema não vai falar para você levantar no som do bip, porque você ouviu o próprio Espírito Santo dizer, levanta no som do bip. Está entendendo a ideia? Então, o que eu estou falando aqui, eu não estou falando assim, olha, não siga a maioria, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo, siga o que a gente fala. Não, a gente quer que você ouça a voz do próprio Espírito Santo. E conecte com uma igreja local. A gente sempre fala o seguinte: olha, você precisa conectar com uma igreja local. É óbvio que você poderia ficar aqui, a gente ficaria muito feliz se você conectasse com a Rise Church, mas conecte com uma igreja local. Uma igreja local que vai te desafiar, vai te encorajar, vai fazer com que você ouça o bip, não do mundo, mas o bip do Espírito Santo. Amém? Eu quero orar, eu quero dar oportunidade para você que é aqui está e você nunca depositou a sua fé em Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero dizer antes dessa oração que a gente está construindo um legado, né? E o pastor Gabriel aqui mencionou
sobre as cestas. Nós estamos... Sábado que vem, a gente tinha um alvo, pessoal, de abençoar 100 famílias com roupas, brinquedos, materiais de higiene e também alimento. Bem, por causa da sua generosidade, do seu empenho, a gente vai ser capaz não de abençoar 100 famílias, mas 113 famílias. Vai ser mais do que a gente tinha pensado. Então, nesse sábado a gente vai estar cooperando. Pastor, a gente faz isso só no Natal? Não. O vertente missional da Rise Church é que a gente construa relacionamento com os mais necessitados, a gente construa relacionamentos para que eles entendam que a justiça do reino é legítima e ela é válida. Porque a gente está no Natal, a gente vai fazer isso. E a gente também, construção de um legado, é que no final desse ano a gente tem um contrato para renovar. Isso também é um alvo de um legado. Então eu quero orar. E olha só, nesse momento a gente vai finalizar o culto, a gente não vai cantar uma música, a gente vai cantar só a despedida. Por quê? Porque eu quero orar para que você entenda que a construção de um legado está diretamente ligada e paralelo às suas finanças. Agora ouve. Essa palavra que eu estou prestes a falar é para quem chama a Rise Church de igreja. Se você é convidado, não precisa se preocupar com nada. Nós amamos a ideia da construção de um legado sem que doa no nosso bolso. E isso não vai ser possível. Eu afirmo isso para você. E porque eu tenho insegurança, mas não a tal ponto de parar de não falar isso porque eu tenho medo de magoar você. Eu não vou ser um pastor inseguro a esse ponto. Eu vou falar o que o Espírito Santo manda eu falar. Entenda? Você pode ser membro da Rise Church sem cooperar com nada. Mas é impossível a gente construir um legado sem a renúncia e sem uma generosidade. Se você dizima nessa casa, você não precisa dar extra, porque o seu dízimo vai fazer com que a gente consiga pagar esse contrato até março do ano que vem. Mas se você quiser orar, olha o que a gente vai fazer. Eu quero pedir para você orar. Você lembra que eu falei que você pode ouvir o Espírito Santo? Você vai orar ao Espírito Santo e você vai falar se você deve ajudar a gente a continuar construindo um legado. Não apenas com a sua presença física, mas também com a sua ajuda financeira. Eu já falei isso aqui. Bruno Perini, ele diz que falar que você é agradecido é uma coisa, mas comprar o curso dele e dizer eu sou muito grato ao teu curso é outra coisa. Nós somos uma geração que ama o conforto, ama a estética, mas a gente não ama contribuir com isso. Eu falo isso com muito amor, de verdade, porque nem eu sei quem contribui, quem na verdade vê isso é o pastor Gabriel. Mas eu não vou falar sobre legado pela metade. Não se constrói legado sem generosidade. Mas isso, a gente tem 3 princípios. Você faz porque você entendeu do Espírito Santo. Segundo, porque você tem alegria em fazer e você sabe e tem a consciência do impacto que isso vai causar na cidade. Quem pode dizer amém? Amém? Então é muito importante que a gente entenda isso. Essa palavra que eu acabei de dar aqui é só para quem chama a Rise Church de igreja. Quem é visitante, você não precisa se preocupar com nada disso. Então, o legado desse ano da Rise Church é abençoar 100 famílias, e a gente já alcançou isso. O segundo é a renovação do contrato, que a gente vai conseguir também em nome de Jesus, do teatro. E tem mais uma coisa que eu esqueci. Que, enfim, é isso. Por que a gente não vai cantar uma música? Porque muitas vezes a gente fazia isso. Vamos agora orar, e a música ela tem um poder de, às vezes, de emocionar. A gente não acredita nisso. A gente quer que você ore durante a sua semana, e se o Senhor tocar, você pode dar durante a semana. Porque o Espírito Santo que fala, ele vai falar com você. A gente não precisa tocar uma canção aqui e começar a fazer um apelo para que você dê. A gente não quer isso. A gente quer que você ouça a voz do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus? Vamos orar. Feche os seus olhos. Todo mundo feche os seus olhos. Repita atrás de mim. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu maior legado. Eu te amo e eu confesso que eu sou um pecador e eu preciso de um Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus maus caminhos e declaro que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador e o mediador entre mim e o meu Pai. Em teu nome oramos. Amém. Existe alguém aqui que está online ou alguém aqui que
fez essa oração e você quer nessa noite falar, quer saber? Eu não me importo com a maioria, eu quero declarar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu quero reconhecer que Ele é o meu Jesus, Ele morreu a minha morte e eu quero dar a minha vida para Ele, eu quero orar por você. Existe alguém aqui que quer fazer essa confissão nessa noite pública? A gente quer celebrar com você. Existe alguém aqui? Não? Vou dar mais um tempinho, não fique com medo. Amém? Então é isso, toda noite, todo domingo a gente vai continuar dando oportunidade ao perdido de se encontrar no nosso Senhor, porque todos aqui foram perdidos e fomos achados por Ele. Amém? Vamos aplaudir a Jesus? Estamos muito felizes que você está aqui nessa noite. A gente pede que você fique ligado nas nossas redes sociais. A gente ora para que você tenha uma semana na presença de Deus. A gente ora para que você tenha uma semana entendendo que o Espírito Santo é o teu melhor amigo e Ele está com você. A gente ora para que você tenha um restante de noite abençoado, comunhão dos irmãos. Semana que vem a gente está de volta e vamos divulgar sobre o evento de Natal. Que Deus abençoe. Fica de pé, levante as suas mãos se você puder. Eu quero abençoar a tua vida. Espírito Santo de Deus, obrigado pelo teu grande amor. Abençoa cada um aqui, abençoa cada família, cada casamento, cada coração. Deus, nos dê uma semana de bênção, de vitória, de milagres. Senhor, faça-nos entender que o Senhor tem algo a dizer a nosso respeito. Nós somos gratos e felizes por tudo que o Senhor fez por nós, naquela cruz e até hoje. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Vamos adorar a Deus mais uma vez. Toda a terra está cantando chuva. Eu posso ouvir a terra cantando chuva. Sempre estou, mas vou cantando chuva. Valeu, pessoal, que Deus abençoe vocês, uma ótima semana, foi um prazer receber vocês aqui, até semana que vem, Deus abençoe!